Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um breve e sucinto comentário sobre a nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar início à Carta aos Efésios. A lição é a lição de número 7 e o estudo de hoje ele vai servir de base para auxiliar a professores, alunos, superintendentes, todos aqueles que gostam de ir bem inteirado para a sua sala de aula. E nós vamos dar início com a carta de Efésios. Acabamos na semana passada, na lição de número 6, estudamos os 6 capítulos da carta de Paulo aos Gálatas. Agora nós vamos dar início à carta aos Efésios. E o estudo de hoje é no capítulo 1. Mas antes de nós trazermos aqui alguma coisa relacionada a esse estudo, que é um estudo expositivo, a gente precisa trazer algumas informações extras, ou melhor, trazer uma visão panorâmica do contexto, de como foi escrito, o que Paulo pretendia, ou qual era o objetivo de Paulo ao escrever essa carta à igreja de Éfeso. E a gente vai aprender na lição de hoje, subordinado ao tema As Riquezas da Igreja de Cristo. Então esse é o tema que nós iremos aprender. Nós sabemos que essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta que vai tratar sobre o estudo da igreja, a origem, de onde surgiu a igreja. E Paulo aqui, quando se referir à igreja, ele vai até dizer que era um mistério oculto em Deus, que com o passar do tempo, Deus foi revelando. Então, a gente precisa destacar que essa carta ela não é uma simples carta. A carta de Paulo, que foi enviada à igreja que se encontrava em Éfeso, é uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. É conhecido como uma das cartas das prisões, porque quando ele estava preso, ele escreveu algumas cartas, e dentre esse rol de cartas que ele escrevera, a carta aos Efésios estava incluída aqui nesse volume de cartas. Então a gente precisa já estar munido dessa informação, que essa carta ela vai tratar, ou vai iniciar no capítulo 1 tratando sobre a igreja, a sua origem, a sua formação, a sua predestinação em Cristo, a sua eleição. Então aí a gente já aprende que isso trata de bênçãos espirituais, porque ser eleita e ser predestinada já é uma bênção que nós vamos discorrer aqui no decorrer desse comentário. Então, quando nós estudamos para estudar a teologia sistemática, lá tem uma matéria que é conhecida como eclesiologia, que é aí o estudo da igreja. Então, a gente precisa destacar que quando se tratar do estudo da igreja, a carta mais importante das 13 que Paulo escrevera, a mais importante é a que foi enviada à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Então a gente, para dar início aqui esse breve comentário, já munido dessas informações, que é a carta que vai tratar sobre todas as informações acerca da igreja. Eu não falo igreja no sentido que muitas pessoas entendem, um sentido, vamos dizer, denominacional, num sentido como instituição humana, mas é como um organismo vivo, como o corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro, como a coluna e firmeza da verdade, como o edifício de Deus, ou a geração eleita, Então esses são predicados que foram dirigidos à igreja, e quando a gente falar o relacionar aqui como a igreja é conhecida na carta aos Efésios, é exatamente isso, é o corpo de Cristo, é a parte, ou o corpo espiritual de Cristo, o corpo metafísico, aquele que não é palpável. Então a gente não pode confundir esse organismo vivo, que é a noiva do Cordeiro, com denominação. Então a gente precisa fazer essa divisão para que a gente tenha sucesso nessa videoaula. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a igreja na perspectiva de Deus.
como que se você estivesse diante de Deus e você estivesse o entrevistando e você fizesse uma pergunta para Deus. Senhor, qual é a sua perspectiva? Qual foi a sua perspectiva ao criar a igreja? E aqui a gente vai ver, nesse primeiro ponto da lição, a resposta para essa indagação. Sempre que nós paramos aqui no capítulo 1 da carta aos Efésios, do versículo 1 ao versículo 10, a gente vai ver o apóstolo Paulo trazendo, né, essas informações. Primeiro ele vai começar saudando todos os santos e depois ele vai apresentar ou dizer o que é, né, ser crente e estar em Cristo. E é bem, antes de passarmos aqui aos subtópicos, é bem oportuno nós apresentarmos aqui a nossa verdade prática, porque a verdade prática, o comentarista da nossa revista, ele diz que somente em Cristo a igreja ela pode, né, ser o que Deus planejou, ou ela só pode operar aquilo que Deus planejou se ela estiver em Cristo, tanto aqui nesse mundo como no mundo espiritual na eternidade. Então a gente precisa já partir desse entendimento de que a igreja de Deus, ela só pode ser aquilo que Deus planejou se ela estiver em Cristo. E Paulo ele vai iniciar aqui o capítulo 1, ele vai dizer aos crentes a posição que eles estão em Cristo, que eles como igreja, eles estão em um lugar de destaque, em um lugar elevado, eles estão edificados em algo que não pode ser contrariado, não pode ser derrotado pelo mundo, que é a igreja. Então a gente já parte desse princípio de que todo crente, quando aceita Jesus, quando confessa seus pecados e reconhece que pela fé o sacrifício de Cristo é válido, essa pessoa ela é batizada no corpo de Cristo. Essa pessoa ela é alocada na igreja. Ela já passa a ser serva, súdita do reino de Deus, como igreja. Ela já é eleita como igreja, ela já é predestinada como igreja. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos aqui destacar. O primeiro tópico vai falar sobre as primeiras, né, riquezas, ou vamos dizer que vantagens que a igreja ela recebe, né, quando a gente começa a folhear aí as cartas paulinas. A primeira, a gente vai observar que ela é abençoada e ao mesmo tempo ela é também celestial. Quando a gente lê o versículo de número 3, a gente vai observar que Paulo ele vai mostrar que a igreja de Cristo, essa igreja, ela é abençoada. E a bênção que a gente precisa destacar é que essa bênção, ela persiste não em algo meramente físico, material, palpável, assim como a nação de Israel era. A nação de Israel ela era abençoada por Deus, mas todos que estavam ao redor, que era da vizinhança ali de Israel, via as bênçãos de Deus e eram bênçãos ali materiais, que eles apalpavam, que eles viam, que eles atestam. Mas essas bênçãos que estão sobre a igreja é num sentido espiritual, é num sentido que só quem contempla são as pessoas espirituais. Então a gente já precisa destacar que uma das bênçãos, ou a maior bênção espiritual que a igreja ela pode desfrutar, ou visualizar, ou vislumbrar, ou vivenciar, viver, é a salvação. Então no ato da salvação, a igreja ela já está debaixo dessa maior bênção, que é a bênção da salvação. Então, quando Jesus ele vai falar lá em Mateus capítulo 18, que ele ia edificar a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam, é como se Jesus estivesse dizendo que toda autoridade estava sobre essa igreja. Essa igreja ela era portadora da autoridade de Cristo. E ninguém, ou o mal, nem os obstáculos da vida ia prevalecer sobre ela. Então aqui a gente já destaca que essa igreja ela é abençoada
nesse quesito, no quesito espiritual. É por isso que a igreja, ela sempre superou os obstáculos, né? Passou já mais de 2000 anos da sua inauguração e toda civilização, toda geração por onde a igreja passa, a humanidade, o mundo, ele tenta abafar, ele tenta barrar a marcha da igreja, mas não consegue, porque a igreja, ela é abençoada, né? Nada consegue parar a igreja de Deus. Então a gente precisa fazer esse destaque. A segunda característica dessa igreja, na perspectiva de Deus, é que essa igreja, além de ser abençoada, ela também é celestial. Ela não é uma ideologia que nasceu no coração humano, nem tampouco nos projetos, né, humanos. Veio do céu. É por isso que a gente precisa destacar acerca da presciência de Deus. A igreja, ela sempre existiu, antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva ser criado, a igreja, ela já existia na presciência de Deus, né? Deus já sabia o que ia acontecer e que a igreja mais tarde ia nascer. Então, tudo que aconteceu, que é narrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, era encaminhando para que se cumprisse aí essa verdade acerca da igreja, né? Porque a igreja é um projeto de Deus, é um plano que veio, né, aí nas gerações iam avançando e esse projeto ia culminando, chegando ao seu fim, que era aí a inauguração da igreja, que foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. E a segunda característica da igreja, na perspectiva de Deus, é que a igreja, ela é escolhida e é santa. Perceba que a igreja, ela, como sendo escolhida, a gente precisa fazer também esse destaque, que aqui essa palavra, ela pode ser substituída ou entendida como eleita. Assim como Deus, ele elegeu uma nação, né, que foi a nação de Israel, e embora naquela época tivesse muitas outras nações, como os fenícios, os egípcios e tantos outros, Deus elegeu a nação de Israel, né, honrando ali, vamos dizer, que a promessa que ele tinha feito aos patriarcas. E aí aquela nação foi eleita, mas dentro daquela nação Deus decidiu ainda eleger uma tribo. Das 12 tribos de Israel, Deus vai eleger uma, que é a tribo dos levitas, né? E essa tribo, ela foi eleita para fazer das coisas de Deus, para ensinar o povo a servir a Deus, para ensinar o povo a louvar a Deus. Então a gente já destaca que esse povo e essa tribo, ela foi tão elegida por Deus, e é tão verdade, que eles não tinham possessão na terra, né? A possessão deles era o próprio Senhor. Então a igreja também, da mesma forma, quando o comentarista usa a palavra aqui, escolhida, é a mesma palavra de eleita. Então a igreja, ela é eleita, ou foi eleita por Deus antes da fundação do mundo. Eleita para quê? Para ser santa, que é a próxima característica aí. E santa, todos nós sabemos que é uma palavra que significa consagrado, é uma palavra que dá o entendimento de que é algo que foi consagrado para representar Deus, ou para que Deus se manifestasse ao mundo através dela. Então a igreja, ela é santa nesse quesito, ela é separada para Deus, consagrada para Deus. Então a igreja, ela, além de ser eleita, além de ser escolhida, ela também é santa. E o terceiro e o último ponto aqui, subtópico do nosso primeiro ponto, a igreja, na perspectiva de Deus, é que a igreja, ela é predestinada. Em Cristo, a igreja, ela sempre foi predestinada. Ela sempre existiu na presciência de Deus, na onisciência de Deus, que é Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então a gente já faz esse destaque que a predestinação, ela existe, mas para a igreja. A igreja, ela é predestinada. Não existe, como muitas pessoas aí fora, ou alguns acreditam, né, na predestinação individual. Não, a predestinação, ela é coletiva, é igreja, como igreja, não para pessoas individuais, como alguns aí professam, que Deus predestinou uns para ser salvos, outros para ir para o inferno, uns para ir para o céu, outro para ir para a perdição. E, na verdade, esse entendimento
ele é errôneo. A gente precisa fazer esse destaque, que a igreja, sim, ela é predestinada para o céu, ela é predestinada para usufruir aí de todos os dons espirituais, né? Que é aí portadora dos dons espirituais. Então a igreja, ela é predestinada para ser também um lugar de bênção. O segundo ponto da nossa lição vai falar, e é com base no versículo de número 11 até o versículo 14, e vai dizer: você faz parte da igreja. Esse é o segundo ponto, é onde a gente vai observar que o comentarista ele vai levar a todos os alunos ou leitores a questão deles refletir que eles fazem parte da igreja, ou seja, eles são membros da igreja. Assim como Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que a igreja ela é como um corpo, né, que tem vários membros, e nem todos os membros faz a mesma coisa, mas todos têm a utilidade no corpo, estão ligados ao corpo. Assim é a igreja. Então, nós precisamos atestar, primeiro ponto, aqui quando se fala que nós fazemos parte da igreja, é que cada crente que aceita Jesus, independente da denominação, independente de qualquer coisa, esse crente, ele faz parte da igreja, que é a igreja do arrebatamento, a igreja que está aguardando a volta de Jesus. E quando eu falo, eu tenho que repetir que essa igreja não é a igreja de placa, não é a denominação, não é a instituição humana, não. A igreja que nós referimos é a noiva do Cordeiro, é aí a coluna e firmeza da verdade, é o edifício de Deus. Então é um corpo metafísico, um corpo espiritual, a igreja aí universal. Então é isso que a gente precisa destacar quando nós dizemos que todos nós que estamos em Cristo fazemos parte da igreja. A igreja, ela é herdeira de Deus, é o que nós vamos ver aqui no versículo de número 11, que a igreja, ela é herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Para a gente entender essa expressão herdeira de Deus, a gente precisa voltar um pouquinho nas lições que a gente já havia comentado, que o crente, quando aceita Jesus, ele se torna filho, como quando você lê João capítulo 1 e o versículo 11, você vê lá que o escritor vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a igreja, ela é herdeira de Deus nesse sentido. Não é no sentido de ser filho natural, não, é filho espiritual, filho por adoção. Porque Cristo é o Filho único, como diz João 3,16, que Deus deu o seu único Filho, né, para morrer e todo aquele que nele crê ser salvo. Então a gente precisa fazer, né, ou dar ênfase a esse sentido da palavra, que herdeiro é no sentido de adoção. Nós somos adotados em Cristo. Em Cristo nós alcançamos essa justificação pela fé e Deus nos recebe como filhos. Por isso nós somos herdeiros de Deus. Então a igreja, ela é herdeira de Deus e todo crente precisa ter essa consciência que é herdeiro de Deus. A segunda característica é que a igreja é para louvor da sua glória. A igreja, ela foi tirada lá do mundo e colocada em um local aonde viesse glorificar a Deus, aonde viesse estar, né, plantando, manifestando aí as promessas de Deus para o mundo e manifestando a vontade de Deus. Então a igreja, ela é portadora da verdade. Ela é uma agência do céu aqui na terra. Então a igreja, tudo que ela vier a fazer é para glorificar ao nome do Senhor, né, para a glória do Senhor. Então se há na igreja, né, vamos dizer que manifestação, salvação de almas, pessoas sendo edificadas, pessoas sendo exortadas, pessoas sendo consoladas, tudo isso é para a glória de Deus e não para autopromoção humana, não para, quem sabe, como muitas pessoas acreditam,
que a igreja ela é feita para popularizar algumas pessoas, colocar uns em pedestrais, tirar outros. Na verdade, não. A igreja ela é colocada nesse mundo para que as pessoas, através dela, entrem, né, e faça parte desse corpo metafísico de Deus, que é a noiva do Cordeiro. Então, para fazer parte desse corpo, a pessoa precisa se ajustar, ela precisa ser ajustada, ela precisa ser equilibrada nesse sentido de que tudo que fizer é para a glória de Deus. Então, a igreja ela não pode ser, né, responsável por produzir ou promover escândalo ou qualquer um outro tipo de coisa que não agrade a Deus. O principal objetivo é o que o comentarista coloca aqui nesse segundo subtópico. É tudo para a glória de Deus. O terceiro e último diz que a igreja é selada com o Espírito Santo. Que o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo de número 13, que a igreja ela tem uma marca, ela tem um selo, ela tem um selo que, na verdade, esse selo ele é inviolável. Não tem como o mundo arrancar esse selo, não tem como o mundo violar esse selo da igreja. E esse selo aqui o apóstolo Paulo vai dizer tanto aqui no versículo 13, como lá no capítulo 4 dessa mesma carta. A gente vai ver que ele vai dizer, ou vai reafirmar, essa verdade que ele está falando aqui no versículo 13, dizendo que o Espírito Santo é o selo de redenção, é a prova, né? É a evidência que a igreja é de Deus, porque ela tem o Espírito de Deus, ela foi selada com esse Espírito, e é esse selo que vai validar nessa igreja no dia do arrebatamento. É onde a gente vai ver a diferença entre o trigo, entre o joio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o fiel, verdadeiro e também o falso. É porque vai ser nesse momento que vai ali haver essa separação, que é aqueles que têm esse selo, eles vão soar da trombeta, eles vão ser arrebatados. E aqueles que não têm esse selo, não carregam essa marca, eles vão ficar. Então a gente já faz esse destaque que o Espírito ele é o selo de redenção, é a marca, é a prova de que Deus é ou tem esse povo como propriedade exclusiva e particular sua, de uso pessoal dele, né? Por isso que a igreja ela não pode ser abatida, ela não pode ser afogada diante das tempestades, porque a gente já faz esse destaque, que Deus está no controle, que Deus tem ali um selo, tem uma garantia, e as águas não podem afogar, o fogo não pode, né, queimar, porque a igreja ela está protegida, sendo guardada, e Deus é o mantenedor desta igreja. Por isso que ela não é algo falível, mas é algo perene, algo eterno, porque a igreja ela não é deste mundo, ela não é de baixo. O que é de baixo é a religião, que foi criada no coração humano. Mas a igreja não, a igreja ela veio do céu. Antes do mundo existir, ela já existia na presciência de Deus. Então, por isso que nós precisamos aprender a preservar este selo em nossas vidas, no nosso viver diário. O terceiro e último ponto da lição vai falar como orar pela igreja. Aqui nessa seção de versículo, do versículo 17 até o 19, Paulo ele vai dar algumas instruções para a igreja dos irmãos, né, da cidade de Éfeso, que eles deveriam orar pela igreja. E a primeira característica, ou a primeira forma deles elevarem a voz em oração, era orar, né, para que Deus desse aí sabedoria, desse discernimento. Então é isso que a gente já começa a destacar aqui, que a igreja ela precisa ter esse discernimento espiritual, para que a igreja ela saiba o que está acontecendo no mundo físico, no mundo natural, mas também saiba o que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso que a igreja, o crente, ele precisa ter consciência de que ele é um ser espiritual. E um ser espiritual, ele discerne tudo. E não é discernido por ninguém. Porque o espírito,
ele não é uma matéria onde as pessoas conseguem apalpar, conseguem ver, mas é algo que não tem forma, né? Não tem aí uma forma para viver. Então, a igreja, nesse sentido espiritual, ela ora, ou os crentes da cidade de Éfeso, eles precisavam orar por discernimento espiritual, para saber, né, nos cultos, nas reuniões, no comportamento, no seu andar, né, no dia a dia, quem estava no controle, se era o Espírito ou se era a carne, se era Deus falando, se era o homem falando ou se era o diabo falando. Então, por isso eles precisavam ter esse discernimento. Então, discernimento, ele ainda hoje, ele deve ser buscado, né? Ele deve ser aplicado nos nossos dias e a gente precisa levar isso para a nossa sala de aula. A segunda, né, lição que Paulo, ou que o comentarista da nossa revista vai apresentar, é que nós devemos orar por um coração iluminado. E é isso que Paulo vai ensinar à igreja de Éfeso, que eles deveriam orar por um coração iluminado, ou seja, um coração cheio de fé, um coração que via além dos obstáculos, um coração que se preocupava em agradar a Deus, que se preocupava em demonstrar santidade, aproximação de Deus, agradar a Deus e viver para Deus, viver como diz o Evangelho, né? De acordo com os estatutos da palavra. Então, quando a gente faz essa oração, de uma certa forma, nós estamos edificando a nós mesmos. Nós somos edificados quando nós aprendemos a orar, pedindo a Deus um coração iluminado, coração cheio de paz, um coração que se preocupe em promover não somente a paz, mas também a fé, o amor, a misericórdia, a graça uns para com os outros. Então, tudo isso são características de um coração iluminado. Coração iluminado, ele não olha para a incredulidade, ele não olha para o medo, ele não olha para a adversidade, ele não para diante das crises, ele não fica estagnado diante do desânimo, mas ele avança, porque ele vê além do propósito, ele vê além do processo, né? Ele está focado aí no propósito. Então é isso que faz a diferença na vida de um crente que tem o coração iluminado. A igreja, ela precisa ainda, nos dias que nós estamos vivendo, fazer essa oração que a igreja de Éfeso foi aqui, né, incentivada por Paulo a fazer esse tipo de oração. Orar pedindo o coração iluminado aí diante de Deus. E o terceiro apelo de Paulo está no verso 19, quando Paulo pede que a igreja ore pelo poder de Deus. A igreja, ela precisava orar como alguém que tinha autoridade, como alguém que entendia que era rica em Deus e que todas as bênçãos nas regiões celestiais, ou toda sorte de bênção nas regiões celestiais, estava sobre ela em Cristo Jesus. Então, o crente, ele não pode ser tímido diante da oração, ele não pode ficar com receio, mas ele tem que ter esse entendimento que a oração da igreja precisa ser uma oração no poder de Deus, uma oração que tenha audácia, uma oração que tenha aí o que expresse fé em Deus. Não é uma oração de faz de conta, não é uma oração, quem sabe, apenas para agradar os ouvidos de alguém que está perto ouvindo, mas é um coração cheio de fé, uma oração cheia de fé, uma oração aonde Deus venha ouvir. E para Deus ouvir precisa ser essa oração explosiva, né? Essa oração cheia aí de alegria, de contentamento, né? De comunhão com Deus, porque senão vai ser apenas uma oração vazia. E Deus não quer isso para o seu povo. Deus quer que seu povo avance, que seu povo cresça e que seu povo se desenvolva até no momento da oração. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus continue nos abençoando. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.